Pronto, então tá gravando. Vamos começar. Então, nosso ProPat Vamos lá. Talk. Sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro ProPat Talk, né? Nossa, estou muito honrada de ter todos vocês aqui, né? Nessa inovação e nessa tecnologia que eu usei tanto para fazer esse ProPat acontecer. Então, como que vai desenvolver, né? Desenrolar o ProPat Talk hoje? A gente vai fazer uma breve apresentação, né, dos nossos convidados, também de quem sou eu, que muita gente não me conhece. A gente vai ter 3 blocos nesse ProPat Talk. São 3 assuntos diferentes e depois a gente vai abrir para perguntas. Tá? Eu desenvolvi alguns temas focados em tecnologia e inovação, né? Então, se vocês quiserem, podem ir mandando as perguntas aqui no chat, que depois a gente olha, né? E no final responde. E peço também que mantenham os microfones no mute, porque às vezes dá interferência, né, dos barulhos da casa. Tá bem? Então, eu vou começar me apresentando, né? Eu sou Patrícia Araújo, eu sou CEO da ProPat, que é uma empresa de inteligência financeira. Eu ajudo empreendedores inicialmente a ver se aquela ideia maravilhosa que eles têm na mente realmente é uma ideia lucrativa e vale a pena colocar em prática. E aí eu faço um plano de negócio com estudo de viabilidade técnica e econômica. E num segundo momento, depois da empresa aberta, eu ajudo empresários que já têm um negócio mais estruturado, né, a gerir a sua parte financeira, gerir as suas finanças, tendo mais, para que eles tenham mais lucro. Primeiro, controle, né? Que tem empresário que não sabe nem se tem lucro ou se tem prejuízo mensalmente. Então, a gente estrutura todas essas finanças, né, e monta estratégias para que se tenha mais lucro. Né? Então, essa sou eu. Vou passar a palavra aqui para o professor Ricardo Iog, depois para a Simone. Primeiro a Primeiras Simone, damas? Primeiras Então, damas. muito obrigada. Simone, então, Simone Hipólito. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Um prazer ver vocês aqui. E eu tô com amigos, né? Então isso que é legal, né? Pessoal de São Paulo que eu chamei, o professor Yogi, assim, é uma honra. O professor Yogi estava na minha banca lá no Connect Startup, né? Então, estou muito emocionada. Sejam super bem-vindos, é um prazer. Pati, adorei o convite, sobretudo para a gente aqui hoje trocar algumas informações, fazer um bate-bola e convalidar que tecnologia é o meio, ela não é o fim. Né? Vai continuar assim, o olho no olho, vai continuar a voz. Eu até fiz uma delicadeza que eu mandei um áudio convite para todo mundo, pelo menos a maioria. Então, vamos hoje olhar para esse presente com os olhos para o futuro e ver o que a gente pode construir como reflexão de tudo que está acontecendo. Eu sou fundadora da Se Oriente, é uma RH Tech voltada para a empregabilidade de jovem aprendiz. Ela foi acelerada pela Fábrica de Startup em 2019 e sou cofundadora da Alessig, que é uma startup que está desenvolvendo inteligência artificial para o agronegócio, voltada especificamente para a produção rural. Então, para mim, eu estou mergulhada no ambiente de inovação e é legal que a gente tenha aqui pessoas que também não estão no ambiente de inovação para tentar entender como que a inovação pode ser aí a força motriz para dar continuidade nos negócios. Obrigada, Paty. Bem-vinda, Simone. Professor Iog. Bom, vamos lá, prazer. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu costumo dizer que meu papel dentro do ecossistema é provocar o encontro dos atores desse ecossistema, né? E eu tenho feito um trabalho muito nessa parte de educação executiva, corporativa, de inovação, desmistificando um pouco o tema
Eu tenho uma atuação também como conselheiro de empresas, né? E trabalhando em alguns programas aí de capacitação de lideranças. Aí, uma delas aí com o Alexandre Chiacchio, que está aqui, né? É um programa que a gente está, nesse momento, ele tem uma questão muito presencial, mas brevemente aí, talvez em 2021, deve estar voltando aí. Conto com você, Chiacchio, para isso. E a gente tem aqui a ideia, acho que hoje é um pouco falar desse ambiente que eu gosto de falar, que é meio analógico, meio digital, que eu chamo de Phygital, que é a fusão do melhor do mundo analógico com o melhor do mundo digital. Então, o que eu espero aqui é que a gente possa ter um bate-papo, enfim, que não seja um monólogo aqui, mas que a gente possa juntos construir, né, um pouco dessas ideias e gerar insights, não só para nós aqui, mas para quem também vai estar vendo depois essa apresentação aqui, esse nosso encontro, esse bate-papo. Muito bem-vindo, professor Yogi. Eu já quero começar assim com uma provocação, né? Novo normal? Esse normal que era antes nunca mais vai existir, né? A gente vai viver agora tudo diferente realmente, né? Uma nova tecnologia que está vindo, um novo ambiente de trabalho, novos formatos, novos comportamentos de consumidores, novos seres humanos, porque com tudo isso a gente está aprendendo. Então, esse novo normal, que eu coloco sempre entre aspas, né, é algo que a gente determinou dessa forma, mas é tudo diferente. Então, a primeira pergunta que eu trago aqui para a discussão, né, dos nossos convidados, nós tivemos uma aceleração muito grande digital nesses últimos meses, né? E trouxeram novos conceitos, né? Novas abordagens, como, por exemplo, a economia de baixo contato, o Phygital, que o professor mencionou no início, Omnichannel, Cross-Channel, VUCA, IoT, né? Que é aquela internet das coisas, blockchain, inteligência artificial, boots, né? Muitos novos conceitos, né? Que a gente antes ainda estava na introdução, conhecendo. Então, na visão de vocês, quais desses conceitos ou dessas tecnologias que são mais importantes para a permanência nos negócios, né? No mercado que a gente vai viver e já está vivendo, né? Entre aspas, novo normal? Quem quer começar? Professor Yogi ou Simone? Bom, eu puxo a fila aqui, né? E eu tenho participado de alguns webinars, eu tenho discutido muito sobre o tema e eu vou dizer que o ponto que a gente tem que trabalhar é a questão da cultura, né? Então, esse novo contexto cria um novo ambiente. A tendência é as pessoas tentarem reproduzir no mundo digital o que se fazia no mundo analógico, inclusive os vícios. Então, a ideia é que a gente tente explorar o que o mundo digital, né, pode oferecer para gerar maior valor, maior experiência, né, em termos de possibilidade de negócios, de integração de equipes, né? Então, acho que antes de tudo vem a questão da cultura, né? A gente fala das fases, né? Você sai da zona de conforto, entra na zona do medo, depois vem a zona do aprendizado e a zona do crescimento. São 4 zonas. A gente estava na zona do conforto, trabalhando analogicamente, veio essa pandemia, levou a gente para a zona do medo, a gente começa a interagir com sistemas digitais, começa a ter a zona do aprendizado, e aí a gente começa a enxergar que existem possibilidades de fazer novas coisas e vem a zona do crescimento. Então, para você surfar nessas zonas, nessas 4 fases, é importante a geração de cultura, uma curva de aprendizado, né? E assim, a questão da pandemia, ela acelerou em 3, 4 anos essa curva de aprendizado que já estava sendo delineada, mas de uma forma mais cadenciada. Então,
eu acho que o primeiro ponto, antes de falar de VUCA, IoT, Big Data, é trabalhar a cultura de organizações, né? A Patrícia estava falando de um contato que ela estava tendo e a pessoa com o vídeo fechado numa discussão. Então, zero empatia, né? Apesar de ser digital, a empatia continua existindo, somos seres analógicos, a gente gosta disso. Então, é mais ou menos por aí que eu queria fazer a provocação para depois a gente debater. Simone, bola com você. Eu concordo plenamente e a conexão que eu faço, professor, como colocar tudo isso, né? Como fazer com que a tecnologia seja humanizada também. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo que a minha família viveu, eu até falei nos bastidores antes de todo mundo entrar, né? A minha irmã trabalha na linha de frente, num covidário, num hospital em São José dos Campos, e ela foi internada 3 vezes. Na terceira internação, que foi a mais grave mesmo, a única forma que a nossa família se conectou com ela foi quando a enfermeira levou o tablet até ela, fez a videochamada e a família conseguiu visualizar a minha irmã. Ela não conseguia falar, mas ela gesticulava. Eu vou ser bem sincera que eu chorei muito ao ver aquilo. Meu pai, minha mãe, a família inteira, porque nós estávamos numa videochamada com a família toda, de madrugada. Então, como fazer com que essa tecnologia seja humanizada? E aquele momento foi um momento fundamental, porque nós não teríamos acesso a ela, e isso traz para nós uma reflexão perfeita, que o professor Yogi colocou, né, sobre essa mudança de cultura diante dessa ruptura brusca que está acontecendo na nossa vida, que traz novos hábitos, novos consumos, novos comportamentos. Hoje mesmo, tive uma outra experiência na minha casa, porque a minha família é o grande laboratório da inovação, porque papai tem 7,4 e mamãe tem 7,5. Então, quando algo no ambiente de inovação associado com tecnologia chega, eu sempre observo o comportamento deles, né? Mamãe tem apneia crônica e há mais ou menos 1 ano e meio atrás ela foi buscar vários tratamentos, vários. E num desses tratamentos foi orientado, tem até um médico na sala, se eu estiver falando errado, já me perdoe. Foi orientada ela a fazer um tratamento com uma máscara, né? Ela coloca a máscara e tal. E no dia seguinte, ela abre o aplicativo do tratamento e lá vê o índice de apneia dela. A vida da minha mãe mudou. A qualidade mudou. O sono dela mudou. E aí eu vejo o quanto isso impactou emocionalmente e mentalmente para ela. Porque a minha mãe não sabia o que era dormir há mais ou menos 20 anos. E de 2 anos para cá, a vida dela muda nesse sentido. Então, na verdade, e outras reflexões, pessoal que está aqui, né? A inovação que acontece no meio de todo esse vendaval, de todo esse tsunami. Eu estava no início do ano, junto com o nosso colega Jamal aqui, Jamil, lá no HackMed, no Hospital das Clínicas, e eu me lembro que naquela ocasião, a minha reflexão era assim, me perdoe que eu vou falar, gente, isso aqui é muito Nárnia, será que tudo isso vai acontecer? Ele está dando risada. E eu pensava, será que tudo isso vai acontecer? Era final de janeiro, 30, 31 e 1º de janeiro. E a gente vendo ali a inovação florescendo com soluções incríveis para diminuir o impacto do acesso à saúde, desde o atendimento inicial até cirurgia de alta complexidade. Pouco mais de 1 mês, a telemedicina foi regulamentada e tudo aquilo virou um tsunami gigante. Então, a gente está no momento de ruptura, de mudança de comportamento, de testagem,
E esses dias eu disse num hackathon que eu reproduzo aqui, né? Não havia plano B, ninguém passou o roteiro para nós e nós estamos o roteiro. Nós estamos escrevendo o roteiro, né? Tomara que a gente receba o Oscar pelo roteiro original, porque nós estamos escrevendo essa história. Não dá para fazer previsões futuras, mas dá para... E aí eu vou fazer um recorte específico, né? Utilizando tecnologia e especificamente inteligência artificial, dá sim para você fazer captação, análise, processamento de dados e sinalizar uma tomada de decisão para o que for, para o futuro. Então, Paty, eu não consigo destacar ali, né, desses conceitos. Na verdade, eu dou uma olhada, um overview do que de fato aconteceu, o que eu vi no começo do ano e como isso está se processando ao longo aí do estado pandêmico. Muito interessante as duas reflexões, né? A cultura mudando, né? E a tecnologia trazendo o humanismo. E eu acrescento também, assim, que eu vejo no mercado as empresas que não foram para o digital, elas estão com grandes dificuldades, exceto supermercado e farmácia e logística, empresa de logística, né? Exceto esses segmentos, né? Mas quem não foi para o digital realmente teve uma grande queda aí na receita. A aceleração dessa parte de marketing e vendas digital, eu acho que foram assuntosas, né? Muito rápidas, e quem não se adaptou, né? Não mudou o seu negócio, realmente teve problemas. E aí eu vi um comentário do Ricardo Amorim, eu sou muito fã dele, desse economista, e ele falava assim, os brasileiros foram dos países, né, do mundo, foram os que mais se adaptaram rápido. E aí ele deu um exemplo da loja ReHap. A loja ReHap, ela era toda presencial em shoppings, e shoppings foram fechados, as lojas foram fechadas. E a ReHap, ela passou a ter todas as suas vendas do meio online. Então, ela fez das lojas físicas centros de distribuição. Então, o brinquedo não saía de um centro de distribuição que fica lá em São Paulo para todo o Brasil. Não, em todas as lojas viraram estoques e saíram dali. Então, foi unificada pela tecnologia o estoque, a distribuição, as compras, e fez dos seus funcionários vendedores digitais, né? Então, os funcionários físicos também passaram para o meio digital. Isso foi um grande aprendizado. Foi um dos exemplos que ele trouxe, né? E que eu trago para cá, que por exemplo, o Omnichannel e o Cross-Channel são duas coisas que vão estar muito presentes na vida, principalmente do varejo. A telemedicina, que antes não podia ser feita, né? Foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, ser feita a telemedicina durante esse período. Não sei se vai ficar, mas provavelmente sim, porque deu tão certo. Então, são mudanças culturais e que também passam pela humanização, que aproximou e resolveu muitos problemas, né? Então, isso eu complemento, né, as duas opiniões aí de vocês. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Senão a gente vai passar para o segundo bloco. Quer fazer uma pergunta? O Kiaki levantou a mão ali. Eu queria só fazer alguns comentários sobre isso, né? Porque a gente acabou todo esse período de adaptação que a gente teve aqui para lidar com os serviços, a gente descobriu algumas coisas, né, com relação aos serviços. Primeiro, quem precisou contatar alguém de uma dessas empresas que a gente comprou, porque o número de problemas não foi pequeno. Então, porque nem todo mundo estava preparado para fazer o atendimento, e o volume, para alguns setores, aumentou muito. E o volume de problemas, assim, multiplicou por 100. Não sei. Você tinha problema de entrega, problema de produto que vinha faltando, problema da mercadoria que não chegava, problema no atraso da entrega, extravio do produto, tudo que você possa imaginar. E aí você hoje ainda depende das pessoas que estão lá do outro lado da linha, né? Você hoje não consegue ter uma inteligência artificial capaz de conversar com você
e te dá o caminho. Você tem aqueles bots que são bastante burrinhos ainda, né? Então você precisa do apoio de uma pessoa ainda, física, do outro lado, para ela dar um encaminhamento à tua solicitação, tá? Para que você consiga fazer funcionar. E aí a gente descobriu que as pessoas não dão a menor importância para esse tipo de atendimento telefônico. Assim, eu fui mal atendido de todas as formas que vocês podem imaginar. Isso em grandes bancos, em empresas de varejo, em supermercados, etc. Então, assim, uma coisa que a gente precisa muito aprender ainda, a qualidade da nossa mão de obra é um negócio, assim, sofrível, sofrível. Então, assim, com toda a tecnologia que a gente colocar, se a gente não tiver lá na outra ponta um ser humano que seja capaz realmente de te dar um atendimento adequado, a gente vai viver um outro problema, especialmente aqui no Brasil, que é um desemprego gigante se a gente realmente passar a ter uma inteligência artificial que substitua isso, porque a gente não tem qualidade de educação aqui. Então, nós temos um problema estrutural, né? E a outra coisa, só para complementar, que é um outro lado do assunto, falando aí que com todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem alguns setores que vão sofrer e vão sofrer para sempre a partir de agora. Que muitas organizações descobriram que é muito caro manter um espaço físico. Muito caro. Então, assim, eu mesmo tinha escritório também em um desses coworkings da vida, e o negócio cowork, para mim, assim, foi para o espaço. Entendeu? Assim, ou vai reduzir drasticamente, né? Grandes empresas, e vocês devem ter acompanhado essas notícias, decidiram que os seus funcionários nunca mais voltarão para os escritórios. Ficarão em home office para sempre. Isso quer dizer que espaços comerciais, assim, negócios na área de imobiliária estão com seus dias contados ou vai ter que se reinventar de uma maneira assim muito intensa para conseguir sobreviver. Porque também não vai conseguir mais cobrar os valores que cobrava, até porque agora não se dará essa importância toda para abrir um negócio tendo que ter um espaço físico, né? Como um dos exemplos. Então, eu queria só fazer esses comentários pelo o que a gente viveu aí, mas a gente ainda tem um longo caminho aqui no Brasil, nós temos um longo caminho no mundo inteiro, porque a questão apesar da gente ter uma particularidade aqui educacional aqui, mas a questão da mão de obra é complicada aí, se você no próprio Estados Unidos, né? Tem vários parentes lá que têm negócio, inclusive, lá montado nos Estados Unidos, e também é bastante complicado às vezes. Tá? Então, assim, e as pessoas não estão se dando conta que se elas não se aprofundarem em determinados assuntos, melhorar o seu nível educacional, elas vão se tornar irrelevantes em muito pouco tempo e elas vão ter que viver do salário mínimo global, que isso eu sou a favor, espero que aconteça mesmo, porque elas não vão nem ter como viver. Assim, esse é um cenário que eu acho que eu estou desenhando aí para o futuro, que para determinada parcela da população pode ser sombrio, né? Para quem está num nível educacional maior, buscou uma formação, teve a oportunidade de buscar uma formação mais intensa na sua carreira, você consegue continuar tocando a tua vida normalmente. Mas para boa parcela da população que optou por interromper os seus estudos, o futuro não é uma coisa legal. Só você ver quantas pessoas precisaram desse auxílio da Caixa Econômica Federal. Foram quase 100 milhões de pessoas. Assim, metade da população brasileira, dependente de R$600 por mês. Então, só para vocês terem uma ideia da situação que a gente vive aqui. Desculpa se eu interrompi aí muito, aí, atrapalhei. Não, imagina, muito pertinente. Agregou bastante informação. Paty, eu gostaria de fazer um complemento. Rapidinho. Alexandre, hoje eu faço um trabalho voluntário por uma ONG que fica lá no Vidigal. Se tem alguém aqui fora do Rio de Janeiro, né? Fica na zona sul do Rio de Janeiro. Desde março, eu faço um trabalho voluntário de fortalecimento da empregabilidade para jovens da Rocinha, do Vidigal, do Alemão. São territórios de vulnerabilidade. E aí o que aconteceu? Eu só tive tempo de fazer 2 aulas presenciais, que foram as 2 semanas anterior ao dia 14 de março, que foi o sábado. Me lembro claramente.
sábado que começaram as primeiras medidas sanitárias. E aí a ONG não sabia o que fazer, que eram 64 alunos presenciais. E naquela semana, rapidamente, eu reuni com o time da Se Oriente e vamos lá, o que a gente vai fazer? A ONG não tinha verba para desenvolver uma estrutura. Ok, o que nós vamos fazer? A gente não pode perder esses jovens. E assim, eu digo de coração aberto de uma forma muito simples, né? Eu cheguei para a ONG e falei, ó, eu consigo, se todos tiverem acesso à internet, eu consigo levar esses alunos para a arquitetura digital e continuar. E, de fato, isso aconteceu utilizando aplicativos simples, como o Google Sala de Aula. Dia 19 de março, ninguém sabia que era o Zoom, eu já estava dando aula para os alunos pelo Zoom. Utilizei também o Slack, enfim. Me busquei dessas ferramentas para poder levar isso para os alunos. E a gente vem atravessando, e é lógico, naturalmente, né, no conjunto de prioridades, o acesso à internet não passa a ser mais fundamental, né, Alexandre? Passa a ser agora a sobrevivência, né? E aí ontem eu tive uma reunião com a ONG, vejam só, a ONG distribuía 5.000 cestas básicas, né? Com a transição, as doações pararam de acontecer e ontem a ONG veio trazer para mim o seguinte desafio. Simone, nós hoje vamos distribuir algo em torno de 600 cestas básicas, muitas pessoas estão desempregadas e nós não queremos apenas desenvolver uma ação assistencialista. A gente gostaria de pensar com você, olha isso, como você pode estruturar um programa de empreendedorismo para as pessoas que estão desempregadas. Eu quase caí de costa. E eu perguntei, mas por que vocês estão interessados? Não, porque a gente quer que as pessoas minimamente tenham uma contrapartida sobre aquele benefício que elas estão recebendo. Então, é uma mudança muito grande, é uma mudança estrutural. E eu fiquei muito feliz de poder levar a educação empreendedora. E acho que é aí, Alexandre, o funil de tudo, entendeu? Educação de uma forma global, né? E a educação empreendedora, especificamente, porque muitos são informais e não tem essa percepção de como estruturar aquele negócio que é negócio de sobrevivência. A gente nem está falando em lucratividade. Perdão, me permite, Patrícia, uma tréplica rápida? Então, se não pode permitir, deixar, pode ser no final, senão a gente pode, se eu lembrar, eu falo. Senão a gente vai atrasar muito os próximos blocos. Então, assim, para fechar, eu vejo que a tecnologia, ela trouxe muita produtividade para a gente. Produtividade, porque a gente pode fazer uma reunião com uma pessoa que está aqui no Rio, na Zona Sul, outra na Barra, meia hora depois, outra em outro estado, em São Paulo, outra em Palmas. Eu tenho cliente em Palmas, né? E tá ótimo, e eu consigo atender eles normalmente, né? Como se tivesse presencial, porque a tecnologia ajuda na sobrevivência. Fechando também o que o Kiak falou, eu também vi incorporadoras fazendo projetos novos e diferentes do que elas faziam antes, incluindo o escritório remoto dentro das plantas. Então, o trabalho remoto ele veio para ficar assim, e eu vejo, inclusive, produtividade em relação a isso. A questão de você falar com um robô, né, com bots, que não são tão inteligentes assim e precisar de uma pessoa para estar fazendo essa interface, aí eu já vou até passar para o segundo bloco, né? Porque eu vejo isso em relação à melhoria no atendimento, né? Na mão de obra que precisa ser mais qualificada. E aí a gente pode falar um pouco de inovação, né? No ambiente empresarial, a inovação ela não é só algo que é tecnológico, não, é algo que cria valor, que aumenta a competitividade, que traz mais sustentabilidade para as empresas. Muitas vezes, com pequenos esforços adicionais no seu dia a dia, você pode fazer melhorias em produtos, processos, gestão, marketing, né? Atendimento. E eu acho que está aí
a sacada das empresas para esse novo normal, né? Fazer uma melhoria, quem sabe mesmo, em colocar uma mão de obra mais qualificada, que um robô não Todo conseguiu mundo ouvindo ela mal ou só eu? Eu estou ouvindo mal também. A tua internet está travando, Patrícia. Tá travando? Tá mesmo, porque apareceu uma mensagem aqui para mim. Melhorou? Agora sim. Agora voltou. Vocês ouviram até aonde? A mim tá melhor, para mim. Ou seja, nada do que eu falei, né? Eu vou repetir. Então, a inovação, eu vejo que é algo... Eu já passei para o segundo bloco. A inovação é algo que faz parte desse novo normal, né? Desse ambiente empresarial, que não só cria valor, mas também aumenta a competitividade, traz mais sustentabilidade para as empresas, né? E muitas vezes, com pequenos esforços, a empresa pode ter uma melhoria significativa em produtos, processos, gestão, atendimento, marketing, e com isso ter muito mais venda. E eu acredito que com essa falta de um bom atendimento que a gente vive em alguns casos, quer seja no supermercado, quer seja em empresas de entregas, né, tipo Amazon, Mercado Livre, ou então eu vivenciei esses dias, estou vivenciando com o Quinto Andar, né, uma pessoa que tem uma qualidade melhor, né, no atendimento, vai se sobressair. E ela é o front office, muitas vezes. Tirando o robô, né, que está na frente, ela é o segundo front office. Né? Então, a pergunta que eu deixo aqui para os nossos especialistas é: como um empresário ele pode usar a inovação para ter um diferencial competitivo, né, no seu negócio e se destacar nesse cenário do novo normal? Professor Yogi. Vamos lá. Bom, primeiro que eu acho que no mundo cada vez mais disruptivo, que tem uma aceleração muito maior, é impossível alguém não considerar, pelo menos, inovar. Talvez essa palavra, e aí porque se cria muita pirotecnia, as pessoas começam a fazer algo que parece que precisa ser uma grande empresa, você cria um paradigma, uma falácia, na verdade. A inovação é acessível a qualquer organização, independente do seu porte. Todas essas startups que nasceram e hoje são grandes empresas começaram numa garagem, começaram sem nada. Eu costumo dizer que muito recurso às vezes atrapalha para inovar. Então, eu acho que tem uma questão de desmistificar. Inovação, você disse muito bem, pode começar com inovação de processo, pode pensar de forma incremental, aí com isso você gera cultura, aí depois você pode se aventurar para fazer uma inovação mais disruptiva. Então, para mim, não tem como você desvincular inovação com competitividade, né? Então, acho que daqui para frente a gente precisa enxergar que a inovação é acessível, tecnologia também é acessível, mas tecnologia sempre vai ser meio, e o objeto fim é gerar valor para o seu cliente e você tem... Para mim, inovação só tem... o que é o objetivo? É emitir nota fiscal. Se ela não está gerando retorno financeiro para a organização, isso não é inovação. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é inovação. Passo a palavra para a Simone. Eu concordo também. E aí, assim, meu lugar da fala, né? Startup, e tem mais startup na sala também, depois até se a parte que achar conveniente abrir. Vou falar especificamente no caso da Cioriente, né? Quando nós enfrentamos o desafio de inserir jovens em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, nem passava por nós base tecnológica. A gente precisava entender, era o problema. Por que esses jovens não eram inseridos no mercado de trabalho? E qual era o problema entre os jovens ou qual o problema com as empresas? Por que a contratação ela não realizava?
professor Yogi colocou de uma forma muito, muito objetiva e assertiva que a inovação ela tem que gerar, sim, potencial econômico, sim, ela tem que gerar transformação, e ela tem que impactar positivamente a sociedade. Se há uma coisa que a inovação tem que fazer, se antes, desculpa, eu vou usar o termo aos que estão, se antes gerar impacto social com a inovação era hype, hoje está no core business da startup. Ela precisa nascer com o propósito de gerar impacto positivo na sociedade, ela precisa ter ali, e eu não estou falando de propósito, estou falando de algo muito mais internalizado, de reduzir, sim, esse impacto socioeconômico, ambiental, tudo que a gente está vendo em relação à pandemia. E eu tive uma experiência muito positiva recentemente com um grupo de alunos do curso de farmácia da VUNESP em Araraquara, que me procuraram para criar um protocolo de atendimento farmacoterapêutico para pacientes crônicos. Olha isso, Jamil, o médico da sala. Confesso que eu não sabia nem por onde começar, mas aí, de fato, a gente olhou qual era o problema do paciente, especificamente. E, no caso, ele não tinha como ter acesso físico à retirada da medicação. Então, como fazer essa medicação chegar lá e entregar algo que é além do tratamento farmacoterapêutico, mas é entregar educação e saúde. Então, a inovação, o espírito dela é olhar quais são os problemas, por que eles existem, quem vive os problemas e como esses problemas podem ser solucionados no olhar presente. E aí a base tecnológica, que a gente falou que é o meio, embarca essa solução para poder chegar ali, seja para o consumidor final, ou seja para a empresa, quem quer que seja. E isso em todos os segmentos, na saúde, educação, moradia, segurança, e aí por aí vai. Então, Paty, devolvo para você essa minha perspectiva. Excelente. Eu também vejo a inovação, eu gostei da inovação, se a inovação não está trazendo nota fiscal, adoro, falou minha língua, finanças. Não vale a pena, né? E também a Simone colocou muito bem essa parte tecnológica, da inovação nas empresas. Alguém quer colocar mais alguma informação? Porque a parte de inovação... Oi? Boa noite. Poderia colocar um ponto de vista? A Simone está falando tanto meu nome aqui, eu acho que eu tenho que falar alguma coisa, né, Alexandre? Bem, primeiramente, sou Jamil, sou médico, trabalho com telemedicina há 5 anos. Então, Simone, a telemedicina B2B, né, entre médicos e profissionais de saúde, ela sempre foi autorizada, né? Então, desde 2002 isso é permitido. Então, a gente já trabalha com esses programas onde a gente dava suporte a unidades básicas de saúde para atendimento de infarto agudo. E aí, como o professor Ricardo falou, a gente reduziu $1 milhão ao SUS, atendendo 1.007 pacientes em 4 anos com infarto agudo. A gente fazia o diagnóstico, levava o paciente adequadamente para o local correto e impactava grandemente no sistema de saúde. Então, assim, aonde a gente tem maiores problemas, eu vejo as maiores oportunidades. Então, a WeCare é a nossa startup aqui de São Paulo, a gente fica no distrito em Nova HC, e durante a pandemia do Covid-19, eu vou citar um case, a gente criou o Telecovid, que é uma plataforma de uso populacional, já que a legislação permite, como você muito bem colocou. A gente conseguiu dar atendimento a mais de 3.400 pessoas por telemedicina de forma gratuita, através de médicos voluntários na nossa plataforma de telemedicina. E a gente mapeia fluxos, dados operacionais, epidemiológicos, e praticamente o Brasil inteiro usou o sistema. A gente reduziu 95% de procuras físicas aos sistemas de saúde. Então, isso a gente consegue reduzir grandemente o que as pessoas irem fisicamente às unidades e, consequentemente, se contaminarem ou contaminarem outras pessoas. A gente monitorou mais de 3.000 pessoas com sintomas de Covid-19. A plataforma, inclusive, está no ar, quem quiser conhecer. É só acessar www.telecovid.com e fazer sua consulta gratuita, anônima,
de acordo com a LGPD. Então, a WeCare é uma startup focada nesses princípios, né? O nosso core business é saúde e tecnologia, mas com impacto em reduções de custos e, obviamente, geração de receitas para os nossos clientes. Então, por isso que só estou querendo fazer um warm-up aí de tudo isso e sumarizar um pouco aí. Obrigado aí pela oportunidade. Aí um exemplo de uma empresa que teve crescimento durante a crise. Uau! Né? A gente recebeu o nosso, verdade, a gente recebeu o nosso investimento, inclusive, durante a pandemia, né? Era uma startup, gara de startup, como o professor Ricardo falou, e a gente conseguiu, e, enfim, a gente hoje tem uma plataforma de telemedicina eletiva para atendimentos médicos de pessoas, não só para a Covid, mas para outras doenças. Também a gente faz atendimentos de urgências, emergências, com plataformas dedicadas para o trauma físico e infarto agudo, que era o meu projeto original. Então, a gente é a única plataforma de telemedicina que atende tanto urgências e emergências no modelo B2B, como telemedicina para outras doenças no modelo B2B2C, para médicos atenderem as pessoas. Então, isso a gente aumentou aí realmente mais de 80% a nossa base de clientes devido à pandemia. Então, só queria deixar aqui, enfim, isso acho que é muito interessante, mas como Bill Gates falava, né? Acho que há 20 anos atrás, se a sua empresa não é digital, você não tem uma empresa. Então, aquilo se consolidou e eu não acredito que esse novo normal vai ter que, né, soluções tecnológicas, sejam elas mais hypes ou menos hypes, ou mais high-techs ou menos high-techs, mas de alguma forma você tem que se posicionar nessa forma de tecnologia. Excelente comentário, excelente você trazer esse exemplo, porque numa crise, tudo bem, tem muitas empresas que estão passando muita dificuldade, estão tendo que se reinventar, às vezes até pivotar, mas outros segmentos estão crescendo absurdamente. É o caso do Zoom. As ações do Zoom foram às alturas na bolsa, né? Simone e Og, querem complementar para fechar esse bloco? Não? Podemos ir? Bem. Tudo bem? Vamos em frente. Então, vamos em frente. E o nosso terceiro e último bloco é quais as tendências de tecnologia e inovação para o novo normal? Né? O que vocês estão vendo aí de tendência? O que vem? Por que é necessário investir em tecnologia e inovação e como investir em tecnologia e inovação? Tá? Então, quais as tendências, por que investir e como investir? Bom, eu vou começar a falar aqui que eu acho que assim, é um mundo de novas tecnologias aí. Mas eu acho que a gente tem que pensar o que está vindo e aí é importante estar aí na porta já batendo, é o 5G, né? Então, isso vai possibilitar novas experiências aí. A gente fala muito de Big Data, imagina a hora que você tem um 5G, né? Então, desafios na área de saúde, por exemplo, de imaginamento que você tem e o tráfego disso é muito complicado hoje. Você pode ter no 5G uma solução para agilizar muito a interpretação de exames de imagem, por exemplo. A questão do IoT, o IoT, a gente fala IoT, mas assim, internet das coisas, já está invadindo a casa da gente, né? Então, se alguém tem um Google Mini, uma Alexa, isso já está entrando na sua casa. Propositalmente, essas tecnologias são baratas, porque a próxima fronteira da guerra entre os grandes players é quem que vai invadir a sua casa primeiro para fazer a casa inteligente. E ele é a conexão para esse outro mundo, né, de telemedicina, e-commerce e tudo isso. Então, tem aí, eu gosto sempre de falar um pouco da parte da infraestrutura que está vindo, porque isso vai gerar um novo salto em relação a novas experiências em termos de possibilidades que a gente está falando aqui. Então, tem muita coisa vindo, mas assim, num país que a gente, quando fala de um 4G, é quase um 2,5, 3G,
Então, a gente precisa começar a trabalhar muito em infraestrutura. Não adianta ficar falando de Big Data, BI, se a gente não trabalhar a infraestrutura para ter condições necessárias para o Brasil ser competitivo. Então, quando eu olho aqui um telecovid, eu gostaria que ele fosse uma solução global, né? E isso é outra coisa que eu gosto sempre de provocar. É você não pensar atender ao mercado local, né? Eu tenho uma interação muito forte com o ecossistema da Suécia. Tive contato com o pessoal do Karolinska, lá do Hospital Referência. Eles estavam trabalhando em telemedicina e o objetivo deles é atender 1 bilhão de pessoas. Eles não estão olhando para Estocolmo, não estão olhando para a Suécia, estão olhando para o mundo, né? Então, acho que no Brasil, a gente precisa se inserir nesse cenário global. A gente fica muito admirado quando gera um impacto nacional, mas eu acho que a gente precisa alçar novos voos daqui para frente. Excelente. Aí, Simone. Eu complemento, o que eu vou complementar? Na verdade, assim, o que eu considero que é estratégico, somando ao que o professor falou, é a experiência do usuário, do cliente, o quanto você pode captar de informações para que você desenhe aí produtos ou serviços segundo as dificuldades, necessidades, dores, o termo que vocês quiserem colocar. Então, acho que a gente está vivendo... Eu acabei de sair agora de um bootcamp aqui em São Paulo, sobre Big Data e IA, e a gente está vivendo a era dos dados, né? Então, se você vai fazer atendimento para 1 milhão de usuários, a gente está falando aí de uma massa exponencial de dados, né? E isso pode gerar tomadas de decisão estratégica. Eu acho que até... Jamil me corrija se eu estiver equivocada, mas a massa de dados que está gerando agora pode sinalizar a tomada de decisão para o que virá pela frente na área de saúde. Acho que é isso, né? A gente não tinha um plano B para isso, né? Por mais que as grandes economias tivessem aí as informações, investimento na área de saúde, mas a gente não tinha esse plano B. E acredito que para o futuro a gente pode ter, sim, a leitura desses dados, tanto de captar, analisar, processar e gerar tomada de decisão para as mais variadas áreas, né? Eu tenho uma percepção que, se na era da sociedade industrial, combustível, petróleo, era a força, o combustível fóssil, né, petróleo, ele era a força motriz da economia, essa era agora os dados, né? Os dados são combustível de tudo e os motores são os algoritmos que estão aparecendo aí de inteligência artificial. Então, não dá. Hoje, mamãe é laboratório. Hoje, mamãe me ligou e falou o seguinte: filha, eu estava no Instagram vendo um vestido. Mamãe, mas olha que coisa interessante, eu nem pedi para o Instagram trouxe para mim vários vestidos semelhantes àquele que eu estava vendo. Aí eu fui explicar para a mamãe o que acontece, que tem um algoritmo, né? E ela achou o máximo. Ela falou: filha, eu não preciso ficar falando para a vendedora o meu gosto, o que eu quero. Porque, então, quer dizer que a máquina já sabe. Eu falei: mamãe, é assim que as coisas estão funcionando. Quer dizer, traz um salto estratégico para qualquer tipo de negócio, seja pequeno, médio ou grande negócio. Então, hoje você, obviamente, né, tendo uma infraestrutura, e aí é que o professor Yogi falou, né, para poder fazer a captação desses dados e poder, por exemplo, no meu caso, né, meu caso, que eu tenho cabelo branco, né, se eu tivesse aqui perto da minha casa, por exemplo, no futuro, o atendimento para mulheres que têm cabelo branco, nossa, isso seria sensacional, porque hoje é a grande dor que eu tenho, entendeu? E outros serviços e segmentos na área médica, na área de segurança, Alexandre, na área de educação, sei lá se daqui a 6, 8, 10 meses, os dados que a gente agora consegue captar, ou mais para frente, gerar que produtos e serviços eu vou oferecer para o meu cliente. Então, eu só queria fechar com isso, porque eu acho que essa é uma reflexão real e a gente não está falando de o futuro vai ser agora, o presente.
e como isso vai evoluir. Claro que a gente tem a questão dos dados sensíveis no escopo da LGPD, claro, responsabilidade absoluta sobre isso, mas ver que isso vai influenciar. E aí, Yogi, eu estava no bootcamp, eu fiquei assim, gente, será que a sociologia está estudando o impacto que a inteligência artificial vai trazer no comportamento das pessoas? E eu saí do bootcamp pensando sobre isso e terminar aqui, eu já vou começar a pesquisar também, porque se ninguém está estudando isso, eu vou começar a estudar como que a inteligência artificial ela vai impactar a relação da sociedade com o meio. E aí eu já até pensando, né, a sociologia da inteligência artificial. Muito legal. Passo para ti, Paty. Então, vou te responder 2 comportamentos agora. O primeiro, o negativo, né? Que você vai perder totalmente a sua privacidade de dados, né? Tudo vai ficar exposto, que a inteligência artificial vai saber mais de você do que você mesma. Esse é um ponto, ainda bem que tem a lei da LGPD, eu troco as letrinhas aí. Lei Geral de Lei de Proteção de Dados. A lei de dados. E, por um outro lado, positivo, eu vejo algo fantástico, que é você ter uma previsibilidade de algo que é imprevisível. Por exemplo, as suas vendas, o seu estoque, a sua receita financeira. Então, isso eu vejo positivamente. São 2 itens apenas nesse comportamento do consumidor aí, desse novo normal, de quando entrar realmente a inteligência artificial, né? A inteligência de dados trabalhando fortemente. Bom, alguém quer colocar alguma coisa sobre esse assunto? Tinha um ponto que o Kiakio aí tinha... Então, senão eu vou voltar lá naquele ponto que ele colocou aqui pra gente. Mas posso falar disso colocou... aqui. Posso falar disso aqui? Sem nenhum problema. Acho que aquilo lá passou já. A questão aqui, assim, de novo, eu acho que quem falou de cultural foi a Simone, né? A Simone não foi o professor Yogi no início. Yogi. A questão toda que você falou agora, assim, a gente vai perder a privacidade. Isso é uma questão super cultural e de um prisma como você olha. Por exemplo, o sul-coreano, e eles me disseram isso com vários contextos, preferem ser monitorados 24 horas por dia porque eles se sentem seguros, assim. Então, eles preferem ter um monte de câmera na rua, sabendo onde ele está, ele ser acompanhado, mapeado o telefone dele, se ele está no metrô, se ele está no ônibus, onde é que ele está, porque ele sabe que se acontecer alguma coisa com ele, as pessoas sabem onde ele está, vão conseguir socorrê-lo, e aí ele está tranquilo com relação, ele vive bem com isso, tranquilo. Pô, aqui eu tenho o governo que está me olhando, está monitorando a minha vida para ver se eu estou bem. Olha que interessante isso. Nós aqui no Brasil é que não queremos as pessoas olhando, onde é que você foi, o que você está indo fazer o quê. Mas para quem não tem nada a esconder, assim, você tem essa questão de segurança cultural. Então a gente vai viver isso ainda. E a outra coisa que eu só queria botar em relação até aos outros assuntos que a gente falou no bloco anterior, é a questão da orientação ao serviço. Que o professor Yogi falou assim, pô, se o cara vai fazer inovação, vai investir em tecnologia, isso não gerar nota fiscal, legal. Se a empresa quiser fazer filantropia, pô, lindo, maravilhoso, dá para fazer isso, está botando lá dinheiro e na realidade você pode distribuir para um terceiro gratuitamente, não tem nenhum problema. Agora, ela precisa ter uma orientação a serviço. E aí você acha que você tinha dito assim, não é propósito, é além. O problema todo é que há muitos empreendedores e muitos executivos de grandes empresas, e aí o professor Yogi não sei se ele vai concordar comigo isso, eles querem inovar por inovar. E aí uma vez ele deu um exemplo para mim, que isso ficou marcado, esse exemplo que ele me deu, ele falou a questão do cubo lá do Itaú. O cubo do Itaú, o Itaú criou aquilo ali, na realidade, para que o Banco Itaú pudesse lá desenvolver ideias, né, fomentar ideias, para que depois esses executivos do Itaú pudessem desenvolver essas ideias, criar novos negócios para o banco, abrir novos mercados, novas oportunidades, quem sabe talvez fazer spin-offs disso, não foi isso, professor? Isso. E aí o banco ingressar nos mercados. Só que o Itaú faz o quê? Ele criou aquilo lá para dizer, nós somos um banco que investe em inovação.
e deixou aquele negócio lá, ó, bota lá um gestor naquele negócio, e aí quem quiser ir lá e ser acelerado, vai entrando lá, e não tem muita relação com o banco. Então, assim, falta o propósito. Então, muitas empresas querem dizer que são tecnológicas ou inovadores apenas por dizer, olha, a gente faz isso ou faz aquilo outro, ou a gente tem um robô que faz isso, tá? Mas quando você vai ver aquilo ali no meio do processo da organização e como ela gera resultado na ponta, isso não existe. Alexandre, só pegando a sua fala, isso é um ponto que a gente precisa destacar, porque as pessoas confundem muito ser inovador, não necessariamente é ser tecnológico. As pessoas acham que sim, mas eu dou sempre um exemplo. Google Glass. Vocês lembram do Google Glass? Google Glass, todo mundo falava, altamente tecnológico. Chegou no mercado, vocês estão usando, conhece alguém que usa? Não é inovação. Ele era altamente tecnológico, mas nada inovador. Inovador tem que emitir nota fiscal. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Tesla é o exemplo contrário disso, né? A Tesla é o exemplo contrário disso. Por isso que eu sempre gosto de falar que ser tecnológico não necessariamente é inovador. Às vezes, você cria uma armadilha para você mesmo, né? Principalmente para os nerds que gostam de tecnologia, que se apega tanto à tecnologia que se afasta do cliente, se afasta do mercado e ele fica apaixonado lá pela imagem que ele está gerando lá da tecnologia. Esquece do cliente. Então, esse é um ponto que a gente meio que um paradoxo, né? Mas às vezes a gente tem que tomar e fazer um policiamento. Legal, vamos usar a tecnologia, mas será que a gente vai ser inovador ou a gente está ficando apaixonado pela tecnologia? Posso fazer um comentário aí? Claro, claro. Pegando aí um gancho, um exemplo que eu dou muito aí dentro do tema que o York está falando, né? Qual a diferença de invenção e inovação? A invenção não necessariamente, a invenção não gera nota fiscal, a inovação gera. E aí um exemplo que eu dou muito por que Santos Dumont, o pessoal acaba dizendo que ele é o pai da aviação? Na verdade, ele teve uma invenção e ele não conseguiu, na época, transformar isso em produto. Quem foi transformar isso foram os irmãos Wright, tempos depois. Então, eles fizeram a inovação, que foi realmente a criação do avião como forma monetizável, né? Mas quem realmente inventou foi o Santos Dumont. Então, isso eu uso muito como exemplo para ficar bem claro para as pessoas qual é a diferença, entendeu? Do que é inovação e invenção. E não tem nada, tecnologia não tem nada a ver com inovação. Que é outro exemplo que eu gosto de dar também. Tudo é questão da referência do tempo, né? Quando inventaram a roda, foi uma inovação. Só que hoje em dia já não é mais, entendeu? Então, a gente está sempre na busca de inovações no tempo em que a gente vive. E isso é que é o grande desafio do ser humano, né? Pronto. Já dei minhas contribuições aí. Só posso fazer uma complementação? A Claudinha também. Eu estava 2 semanas atrás na banca, né? Lá do Inovativa. E aí os pitches começaram a apresentar, tal, e todo mundo, qual é a curva de aprendizado? Qual é o seu break-even? Aí eu falei, será que eu pergunto se vai gerar impacto? Será que eu pergunto se essa inovação vai gerar emprego, tal? Eu falei, vou botar as caras, eu vou perguntar. E aí, perguntando justamente para os times, né, eu falei, o quanto de fato essa inovação vai impactar a economia local? Vai gerar emprego, renda, mobilidade social, tal? E aí a gente percebe que isso não está muito no escopo, não está claro. E isso é inovação também, porque você traz a reboque junto, seja adotando uma arquitetura de e-commerce ou um advisor especificamente, por exemplo, lá na área de saúde, mas o quanto que isso vai gerar de impacto. E aí, assim, tem que gerar uma nota fiscal, ok, mas também tem que mudar a vida das pessoas positivamente, ok.
né? Porque aí você muda também a relação com o mercado. Então, só um complemento que eu gostaria de fazer em relação a isso. E eu tenho visto isso nas maratonas de tecnologia. Os grandes players da economia estão indo para as maratonas de tecnologia para buscar soluções rápidas. E aí que o Yogi falou é fantástico, né? O time deve estar lá apaixonado pela ideia. E aí quando você pergunta, ok, mas você perguntou para a pessoa lá na ponta? Ela vai usar isso? Ela tem acesso à internet, à casa dela? Ah, a gente não perguntou. Eu falei, então, acho que de repente não vai rolar, né? Vamos voltar para o começo? E aí, semana passada, eu fiz mentoria para um time de cientista de dados. Foi a experiência mais transcendental da minha vida, falar com um time que vê a solução de base tecnológica, mas não vê como é que aquilo se conecta e leva como solução para quem está no mercado. Isso que eu queria só complementar. Eu acho que o futuro das empresas no novo normal é uma empresa com propósito, com inovação, com tecnologia. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, o PicPay, né, aquele que coloca nas lives, assim, o QR Code que coloca nas lives, ele é uma inovação e uma tecnologia ao mesmo tempo? Ou não? Nem sei o que é. Bom, se ele não existisse, as pessoas não estivessem usando, não seria uma inovação. E ele é uma tecnologia, né? Então, sistemas de pagamento aí, a gente está vendo várias coisas. Eu costumo dizer que hoje existe uma corrida desenfreada, principalmente das maquininhas, né, de cartão de crédito, porque a médio e longo prazo as maquininhas irão morrer. O que vai substituir está na mão da gente. Então, é por isso que essas empresas estão investindo em novos modelos de negócio, estão investindo em novos modelos. Um concorrente para eles, que momentaneamente no Brasil, mas eu acho que não vai ter como não acontecer, é o próprio WhatsApp, como sistema de pagamento, né? Então, se vocês começarem a pensar o WhatsApp, o Facebook pagou 19 bilhões de dólares por ele, uma empresa que gera zero de receita. E aí, assim, se você pegar um modelo de valuation tradicional, como é que você justifica pagar 19 bilhões? Então, esse mundo novo que a gente está vivendo, a gente começa a pensar num processo de valuation com o valor do intangível. Então, é um novo mundo também, né? Eu acredito no valuation, eu uso valuation, mas eu coloco outros componentes quando vou fazer vou estimar o valor de uma organização, entendeu? Por exemplo, se é pet friendly, por exemplo, como é a IM Alliance ali, a gente vai valorizar muito mais. Mas é isso, acho que é um pouco a gente enxergar que a gente está num momento aqui de uma curva de aprendizado e não é jogar fora o que a gente tem em termos de práticas e gestão, mas é adicionar novos componentes para esse mundo que está desafiando a todos aqui, entendeu? Patrícia, posso complementar? Eu acho que a questão da inovação, como todo mundo muito bem colocou, parafraseando um pouquinho aí o livro do 0 a 1, né, do Peter Thiel, ele fala que ela pode ser horizontal ou vertical, né? Então, a inovação horizontal é quando a gente pega algo e melhora o processo. Então, por exemplo, a PicPay, ela fez o quê? Ela pega um sistema de pagamento e traz para um QR Code, né? E você consegue transferir valores, etc. e tal. E ela é vertical quando você torna disruptivo, quando você cria algo que até então não era feito. Então, assim, eu acho que a gente precisa deixar muito claro que nem toda inovação precisa ser disruptiva. Você pode simplesmente melhorar um processo. Então, assim, eu acho que a PicPay ela é uma empresa inovadora. Obviamente, ela é tecnológica, porque ela usa um mobile para fazer esse tipo de processo. Agora, se ela é disruptiva, talvez não seja disruptiva, né? Então, e não deixa de ser inovadora por conta disso, né? É muito interessante no livro que ele fala
tem uma forma um pouco pejorativa, né, que os chineses fazem o tipo de uma inovação horizontal. Eles copiam as coisas e tornam tudo mais barato, os processos mais fáceis, mas jamais fariam algo vertical, ou seja, de 0 a 1. Né? Como, por exemplo, ele traz, obviamente, ele é americano, ele traz para o lado dele e ele fala que as empresas americanas têm esse caráter. Né? Então, tirando um pouco o bairrismo muito clássico, né, do autor, mas eu acho que tem um pouco de reflexão sobre o assunto, que nem sempre algo inovador precisa ser disruptivo. Simplesmente você melhorar processos, isso de fato é. E até, professor Ricardo, assim, eu concordo plenamente, né, a questão da gente impactar 1 bilhão de pessoas, que inclusive é o propósito da Singularity University, né, que é fazer algo que impacta 1 bi de pessoas. Né? Assim, a gente conseguiu, com o telecovid, uma das soluções da WeCare, a gente exportou para o México, por exemplo, e a gente é usado também no país do México. Então, tudo também leva um tempo para se maturar. Né? Nem todo mundo está preparado para uma tecnologia. Eu concordo com a colega que fala que o Santos Dumont fez a invenção, mas não a inovação porque ele não gerou receita, talvez porque naquele momento a gente não estava preparado para consumir aquela tecnologia. Então, nem sempre os processos estão prontos para serem consumidos da maneira que nós hoje consumimos. Então, só deixar claro algumas reflexões aqui para a gente pontuar, porque eu acho que é muito importante. Só para ilustrar o que o Jamil comentou, um dos unicórnios brasileiros é o Nubank. Cartão de crédito já existia. É uma empresa que está super valorizada no mercado, com boa visibilidade. O que eles fizeram foi usar a tecnologia para inovar processo e desburocratizar coisas que, enfim, maltratavam clientes aí de bancos tradicionais. Então, esse é um exemplo. E eu acho que a curva de aprendizado, para quem quer começar, começa com inovação de processo e de forma incremental. Aí, com a cultura, vai começar a poder se aventurar para fazer inovação disruptiva, que tem maior risco também. Né? Então, acho que esse seria aí uma recomendação em linhas gerais para as organizações começarem a flertar aí com os programas de inovação. Ótimo. Muito obrigada pela participação de todos, né? Pela presença de todos. Alguém quer fazer a última pergunta para a gente fechar? Não? Então, realmente eu vou agradecer, né, aos nossos especialistas que tiveram aqui, vieram compartilhar com a gente bastante conhecimento de tecnologia e de inovação. Professor Ricardo Iog, Simone Hipólito, gratidão por esse compartilhamento. Gratidão pela presença de todos vocês também, Cláudia, Jamil, Kiaki, Vivi, Marcos e Célia, que também estavam aqui, não estão mais. E vamos registrar esse momento? Podemos? Claro, coloca em Gallery View. Deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu ajeitar as madeixas aqui, tá? Tudo certo. Não adianta, Kiaki, o cabelo não vai ficar mais escuro. Então vamos lá, 2, 3 e já. Pronto. Muito bom, deixa eu ver aqui, deixa eu salvar aqui. Ficou ótimo. Eu quero também agradecer, viu? Quero agradecer porque eu tenho pessoas assim que são referências para mim. Professor Iog, desculpa, eu vou chamar de professor, tá? Porque eu conheci ele como professor e vai ficar. Claudinha, Alexandre, Jamil, Vivi, assim, recebam do fundo do meu coração a gratidão por vocês compartilharem essa experiência. E eu sempre carrego o lado do impacto, seja ele social, seja ele econômico, ambiental, dentro da inovação, né? Às vezes eu sinto que eu sou uma voz isolada, mas eu continuo falando e acho que por eu estar falando, as pessoas querem ouvir também. Então, do fundo do meu coração, recebam um beijo. Foi maravilhoso, gente, o conteúdo, gostei muito do que vocês compartilharam aqui com a gente. Obrigada.
A gente co-criou isso, não foi? Acho que foi, a gente foi provocando e foi criando aqui, enfim, uma cocriação de conteúdo muito legal. Show de bola pela iniciativa. Obrigado aí pelo convite. Se não atrapalhar muito, vai ser um prazer estar na próxima. Sim, na próxima eu já quero convidar todos. Vai ser com a Cláudia e com a Adriana. A gente vai falar sobre o novo normal e o comportamento do consumidor. Já fica o convite aí. Estarei aqui. O termo novo normal eu não uso. Eu vou contar qual o termo que eu acho que é apropriado agora na próxima edição do programa. Não percam. Normal. Eu já uso fora do normal. Para mim é um admirável mundo novo. Só conto quem estiver lá na live. Isso aí. Tchau, pessoal. Obrigado. Um beijo. Boa noite, gente. Pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Até logo. Tchau, beijo. Tchau.